Paz do Senhor, meus amigos e irmãos que nos acompanham de perto e de longe. Como vocês estão? 2026, Nova Betel Dominical, os discípulos de Jesus Cristo. E é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez nesse podcast que vocês já conhecem. FamaCast Rede Farol, eu sou o pastor Matheus. E nós estamos aqui toda semana comentando a lição do próximo domingo da nossa Betel Dominical. Como sempre, muito bem acompanhados. Hoje nós estamos aqui com dois comentaristas que já são aí do conhecimento daqueles que já nos acompanham há mais tempo. Pastor Moisés Queiroz. Pastor Moisés Queiroz, ele é pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus da Fama da Sede. Ele é o nosso superintendente do Ministério de Escola Bíblica Dominical, doutor, advogado, teólogo e um grande companheiro nosso aí da Rede Farol. Obrigado, Matheus. É sempre uma alegria, né? Estar falando sobre a palavra de Deus. E a gente fica muito animado com um tema tão fértil como esse, Muito né? importante. Muito fértil. Eu sei que esse trimestre todos os alunos, todos aqueles que assistirem o podcast vão ser muito abençoados. Amém. E também aqui nosso braço esquerdo e direito, presbítero Lucas Gustavo, teólogo e advogado em formação, né? Aqui, mais uma vez, comentarista da Rede Farol também, já é do conhecimento aí de todos vocês. Dá o seu alô aí, Lucas. Queridos, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser um bom diálogo. É um assunto, como o pastor Moisés disse, muito fértil e sempre pertinente a todos os tempos, todos os momentos. Amém. Bênção. Amados, então, a nossa lição do primeiro trimestre de 2026, os discípulos de Jesus Cristo, comentada pelo pastor Eliel Araújo de Alencar, que ele é presidente da Assembleia de Deus Madureira, lá em Mato Grosso do Sul. E desta feita, lição de número 1, nós vamos estar falando sobre os discípulos de Cristo são novas criaturas. Texto de referência a qual o comentarista faz referência aqui pra gente é Romanos 6, versos 2 até o 6. Diz assim: De nenhum modo, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Meus amados, eu comentava aqui com os comentaristas que a nossa lição do trimestre passado, último trimestre de 2025, ela era uma lição assim, mais fácil de comentar, porque era muito questão de personagens. E personagens, a gente conhece os personagens, a gente consegue de forma mais rápida fazer assimilações da nossa vida com as deles, né? Dos episódios que marcaram. A gente tem esse conhecimento um pouco mais fácil. Só que esse tema aqui, como o pastor Moisés disse, é um tema profundamente teológico. Nós estamos falando de discipulado. E eu fico também muito animado, porque eu creio que a gente vê que muitas vezes a igreja passa por uma crise no discipulado, né? Na formação dos novos cristãos. Então, creio que Deus separou esse momento mesmo de alinhamento, para a gente poder crescer na graça e no conhecimento nesse tema. E já para começar a nossa conversa, para introduzir, queria perguntar para vocês se você já tem alguma consideração inicial a respeito desse tema, dessa lição. A gente já está começando aqui nosso bate-papo. Esse tema foi bem a calhar a primeira aula, porque ele já vai abrir o leque do que é discípulo. Hoje nós vivemos numa sociedade de seguidores, né? Até o termo seguidor ele é interpretado de maneira não literal, né? Maneira errada. Mas uma diferença básica seria isso, que a pessoa que às vezes simpatiza com alguém, não quer dizer que ele é discípulo. Entendi. Né? Porque o discípulo é aquela pessoa que quer seguir dos passos do mestre. Uhum. Às vezes você é seguidor, na verdade é simpatizante.
de alguma ideia de alguém, mas não quer dizer que você quer seguir ele. Exato. Só naquele recorte que você talvez concorda com aquele fato, mas você não se muda, você não vai mudar a sua maneira de ser, você não vai melhorar em nada, só você simpatizou com aquela opinião específica. Então, nós vivemos no mundo disso. E, então, o nosso desafio na igreja hoje é colocar no coração das pessoas a necessidade de se tornar discípulo. Sim. Tem muitas pessoas que não estão querendo mais ser discípulos. Por isso que ficam de igreja em igreja. E às vezes ele talvez não gostou de algum fato de uma igreja e passa para outra. Vai pular. Aí lá vai ter outro problema, porque a igreja as pessoas não são Cristo. As pessoas são só discípulos. E o discípulo é uma pessoa em formação. Né? Então, Cristo, que deveria ser o centro, às vezes ele fica de maneira secundária e a gente fica querendo selecionar aquilo que a gente gosta. Aí, na verdade, a gente não quer ser discípulo. A gente quer que as pessoas se conformem com a opinião nossa. Então, nós vivemos na sociedade estritamente desses tipos de pessoas. E nós temos que voltar a ensinar a necessidade de sermos discípulos, de querermos parecer com Cristo, Sim. de sabermos que é inatingível, mas isso não ser um motivo de desestimular a nossa fé, o nosso caminho. Exato. Mas que isso é um motivo de saber que cada dia nós podemos parecer um pouco mais. Com certeza. E eu acho que é por isso que hoje a gente costuma caracterizar esse cristão não praticante como, de fato, a gente tem caracterizado uma religião. Porque, de fato, hoje esse número tem crescido absurdamente. E eu acho que essa religião, né, como nós temos caracterizado, ela cresce muito pela falta e a decadência desses valores de discípulo. Porque tem muita gente que quer, como a gente comentou na lição passada, tem muita gente que quer o bônus, mas não quer o ônus. E, de fato, ser discípulo é se desprender de muita da nossa natureza, do nosso caráter. Ser discípulo é deixar aquilo que eu quero, em termos leigos, deixar aquilo que eu quero, que eu sonho, que eu planejo, para seguir uma orientação de outrem. E esse outrem é Jesus, que ele é exemplo perfeito. Então, eu acho que essa religião ela tem crescido muito e ela vai crescer, porque hoje não há outra concepção na humanidade que queira deixar o eu e seguir uma orientação, inclusive, que nos faz querer, muitas das vezes, negar a si mesmo. Né? É o que Cristo nos disse, negar a si mesmo. E negar a si mesmo, às vezes, é deixar de ganhar um pouco, quem sabe dinheiro, quem sabe fama, quem sabe bens materiais. Perder uma amizade. Então, assim, muita coisa. Ser então, incompreendido. Exato. Eu concordo em número grau, né? Eu lembro que antigamente tinha muito isso, né? Você perguntava qual que é a sua religião, as pessoas falavam, eu sou católico não praticante. Tinha demais isso. Só que você não via evangélico fazer isso. Se eu sou evangélico, eu sou evangélico. Hoje não. Hoje tem o evangélico não praticante. Né? Inclusive, eu vi uma entrevista, um podcast recente. Aquele humorista, o Whindersson. O Whindersson é um cara que veio da igreja, foi criado dentro da igreja e, né, enfim, né, conheceu muito do que os prazeres humanos podem dar. E aí, em algum momento ele teve suas crises, né? Aí hoje ele fala assim, não, cara, eu sou uma pessoa de espiritualidade. Eu tenho a minha espiritualidade, mas eu não vou na igreja. Mas eu e Deus, eu e Jesus. E espiritualidade é a religião do homem pós-moderno. Ele fala assim, não, eu tenho a minha espiritualidade, mas eu não tenho igreja nenhuma, não tenho nada que me cobra, né? Eu não exige novo nascimento, não exige arrependimento. Então, a espiritualidade é a religião do homem pós-moderno, na verdade. E eu acho que isso fala muito do ser humano, porque o ser humano tem essa necessidade do espiritual. Mas ele, ao mesmo tempo que ele quer viver esse espiritual, ele não quer deixar de viver aquilo que o espiritual não comunga, né? Então... Amados, então, pra gente começar, eu notei aqui que no tópico 1, o nosso comentarista, ele já começa, né, como o pastor Moisés falou, que a nova criatura, o novo nascimento, é a porta de entrada para o discipulado. Ele começa falando de um tópico que eu achei muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre ele. Ele começa falando de arrependimento.
por que que a gente precisa se arrepender? Por que que essa é um requisito para o discípulo? O arrependimento ele é um requisito para o discípulo. Essa é a única possibilidade. Vamos partir, Mateus, de uma premissa maior. A humanidade, quando ela olha para ela mesma, ela sabe que não está legal. Uhum. Ela sabe que ela está triste. Quem tem fama está triste, quem não tem também. Uhum. Então a fama não é a solução. E aí ela descobre que a solução não está naquilo que ela faz habitualmente, porque se fosse habitual, ela estaria feliz. Então o que acontece? Ela percebe, a gente descobre que o ser humano, de maneira específica, os desejos que ele tem não lhes trazem a verdadeira satisfação. Porque se trouxesse, você fala, mas tudo bem, eu não posso fazer todos os meus desejos, mas tem alguém que pode fazer. Aí você olha para uma pessoa como o Michael Jackson, que tinha toda a fama, sucesso e dinheiro. E ele era uma pessoa mais perturbada do que os outros. Uhum. Então você vai percebendo que aquilo ali também não satisfaz. Não, eu vou até um outro exemplo, reforçando o que o senhor está dizendo. Salomão foi um homem que experimentou tudo. Biblicamente falando, Salomão falou que ele experimentou até os desvarios da loucura. Olha para você ver. E ele disse que a sabedoria é melhor do que todas as coisas, melhor do que o ouro. E todas essas coisas são vaidade. Vaidade. Aflição de espírito. Uhum. Então, o ser humano, ele tem aflição de espírito. E alguém fala assim, é a minha sexualidade. Não, é aflição de espírito. É porque o meu pai não sei o quê. Tudo bem, mas a minha aflição de espírito. Aí alguém fala, a pessoa é deprimida porque falta uma vitamina, um lítio, uma vitamina D. Então, coloca a vitamina para ver se a depressão vai embora. E não vai. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o ser humano, ele mesmo sabe que a maneira que ele age não está bem. Então, o que acontece? Só fazer só mais um comentário. Sim. O Agostinho, ele falava que antes da conversão, todo ser humano, ele está em um estado de um amor desordenado de si. É um negócio desordenado dentro dele. E ele dá conta de perceber isso. Exato. Ele dá conta de perceber isso, ele vai buscar em vários locais. Sim. Então, por isso que nasceram as religiões por causa disso. Com certeza. As religiões nascem dessa busca. As religiões do mundo, elas entendem que tem alguma coisa que está errada entre o humano e o divino e elas estão tentando consertar de alguma forma. Todas as religiões. E aí, como as religiões não conseguem, porque ela é só uma manifestação humana, Deus se revela através da palavra dele, a revelação específica. Então, essa pessoa, ele pratica o mal. Ele percebe que ele mesmo pratica o mal. Ele faz coisas que se ele pudesse voltar atrás, ele não faria. Ele fala coisas que se ele pudesse voltar atrás, ele não faria. A própria mente dele denuncia ele. É a consciência. Então, como vai curar essa consciência? Essa consciência sem Deus, ela só tem remorso e tristeza. Uhum. Né? Mas a pessoa chegando nesse estado de espírito, ela percebe que ela não pode confiar nas emoções dela. Porque se você tivesse feito tudo que você deu vontade, provavelmente você estaria morto. Ou preso. Preso e teria machucado milhares de pessoas. Então, quando eu sei que eu sou assim, eu sei que você é assim, que todo mundo é assim, isso dá uma desesperança no homem. Muito grande, porque ele não vê perspectiva de melhora nunca. Aí você vê um ciclo vicioso de pessoas que se afundam e se levantam, se afundam e se levantam, reinos que se afundam e se levantam. A humanidade sempre foi assim. Então, mas esse remorso aí não traz a vida. Aí eu tô querendo chegar no arrependimento. Por quê? Uma coisa é eu saber que eu fiz aquilo ali errado, mas a pessoa fala assim, não, mas eu tinha que ter feito. Porque eu respondi, é porque ele queria me roubar, eu fui e matei ele. Só jogos de relacionamento. Fica tentando se justificar. Se justificar. Então, o que acontece? A pessoa, quando a pregação da palavra de Deus ela vem, toda pregação na Bíblia, ela foi arrependei-vos. Não tem outra. Se você olhar os profetas, o que eles falaram para o povo, para o rei, para o sacerdote? Arrependei-vos. E veio João Batista em Galileia pregando arrependimento. E veio Jesus pregando arrependimento. Pedro, a primeira coisa que ele pregou em Atos dos Apóstolos, arrependei-vos, varões galileus. Então, por que tem que arrepender? Porque se a pessoa não tiver a consciência de que ela mesma gera esse problema, que o homem é protagonista do seu mal. Sim.
Você tá entendendo? O homem que é protagonista do seu mal não são os animais. Não é o animal que explode o outro. Não é o animal que deixa o outro passar fome. Não é o animal que violenta uma criança. Uhum. Que faz guerra. São os próprios homens. Sim. Então, se a pessoa não chegar nessa consciência de humanidade, isso é consciência de humanidade. O arrependimento não vai ser efetivo. Aí você fala assim, por que nunca chegaram? Porque existe um agente, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele que faz você enxergar isso. Na palavra do Senhor fala assim, ó, que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não consigam ver o óbvio, que ele é o protagonista do seu próprio mal. E aí o Espírito Santo tira essa escama do olho dele e ele consegue ver ele mesmo. Que ele precisa de Deus. Por isso que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Não é os outros que pecam, sou eu que peco. Eu já vi muita pessoa boa falar assim, quando eu for lá pro céu eu quero ver Adão. Eu tô pagando, ninguém tá pagando o que Adão fez aqui. Lá em Ezequiel e Jeremias fala que cada um, ninguém diga que os pais comeram uva e os meus dentes embotaram. Cada um pagará o seu próprio pecado. Exato. Vai falar, Adão pecou, mas você pecou também. O que você paga é o que você pecou. Não é o que Adão pecou. Por Adão veio o pecado no mundo. Aí o Espírito Santo te mostra isso. Aí essa sensação te gera arrependimento. Em vez de ser para a morte, para a tristeza, é para a vida. Porque é só a partir do arrependimento que você vai poder converter. Porque se eu não me arrepender do que eu fiz, isso é uma coisa bem simples. Se eu ofender o Lucas aqui e eu não entender que eu ofendi, porque tem pessoa que ofende o outro e acha que é normal. Então, ali não operou o arrependimento. Mas eu falei assim, nossa, Lucas, eu falei aquele negócio pra ele, eu tenho que ir lá conversar com ele, que eu não devia ter falado isso. Isso é arrependimento. Porque esse arrependimento que gera mudança de atitude. O remorso não gera mudança de atitude. Exato. Não gera. Ele gera tristeza, mas não gera mudança. Uma coisa muito interessante também, fica muito claro pra mim essa questão entre o que é remorso e o que é arrependimento, é quando a gente olha pra dinâmica da traição de Cristo em Judas e Pedro. Que é claro que o que Judas fez teve consequências muito mais severas do que a traição de Pedro, mas se a gente parar pra olhar, os dois negaram a Cristo, né? Os dois traíram de alguma forma. O que acontece? Quando vem a consciência de Judas, a gente vê que não é um arrependimento, que o arrependimento verdadeiro e genuíno conduz para Deus. É uma obra do Espírito Santo que conduz para Deus. É a reconciliação. Exatamente. E eu penso assim que o remorso, muitas vezes, ele está muito mais ligado do que a um medo de consequências do que uma vontade de agradar a Deus. Do que um entendimento de que eu feri a santidade de Deus com o meu pecado. E aí o que acontece com Judas? Se suicida. O que acontece com Pedro? Ele chora amargamente. E a gente vê uma mudança, assim, uma ruptura daquele momento, principalmente daquela caminhada de Jesus com Pedro, onde Jesus faz uma alusão às traições, perdoando ele, perguntando se tu me amas. A gente vê que dali em diante, Pedro é outro. Ele é completamente outro. Houve a conversão. Houve ali, de fato, operou um arrependimento genuíno, né? Então, realmente, isso é muito interessante. É muito importante a gente falar, porque muitas vezes pode acontecer que dentro da igreja mesmo tenha gente que na verdade não se arrependeu de verdade, né? Não teve um arrependimento genuíno. E como que a gente vê, então, como que a gente sabe, assim, que teve um arrependimento genuíno? Tem marcas de um arrependimento genuíno, coisas assim que dá pra gente falar assim, essa pessoa, ela realmente teve um... É lógico que a gente não sonda corações. Quem sonda corações é só Deus. Mas a palavra também fala que pelos frutos a gente vai conhecer a árvore, né? Com certeza. Eu chamo de evidências da fé, né? É aquilo que diz em Efésios. A característica de alguém que genuinamente teve um arrependimento e a consequência do arrependimento é a ação do Espírito Santo. Não é uma ação do Lucas, do Mateus, do pastor Moisés. É uma ação puramente do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o único suficientemente consegue fazer essa distinção entre o arrependimento e o remorso. Então, se de fato não é
possível ter o Espírito Santo e as ações dessa pessoa não mudarem. O gestual, a forma de se comunicar. Porque a gente que já passou por uma transformação, né, aquilo que Paulo chama de nova criatura, que Jesus chama de novo nascimento, quem passou por isso sabe que, de fato, é algo que muda tudo. O Mateus costuma sempre dizer que Jesus, ele quer tudo e agora, E né? agora? Então, Eu anotei aqui, inclusive. então, de fato, essa transformação pelo Espírito Santo, que é somente uma ação do Espírito Santo, é uma ação dele. E é quando ele olha no nosso coração e fala, olha, esse aqui se arrependeu. E se arrependeu do quê? Vou pegar algumas situações fáticas e tratar como papinha mesmo. Tô aqui em casa, briguei com os meus pais e lá no fundo eu entendi que, na verdade, eu é que estava errado. Arrependimento é deixar o meu orgulho, o meu ego, a minha altivez de olhar, chegar neles e dizer, olha, eu errei, eu pequei. Deus olha isso, porque se de fato tiver o Espírito Santo, é impossível que essa pessoa ela continue com um olhar altivo a ponto de dizer, eu não tenho que pedir perdão, eu não tenho que me reconciliar com os meus pais. Esse é apenas um exemplo. Eu vou pegar aqui vários outros pecados individuais, como por exemplo, drogas, lascívia, luxúria, todos esses pecados que de fato são pecados individuais, não tendo esse arrependimento, que é essa marca do Espírito Santo, e às vezes a gente fala assim muito teoricamente, mas eu estou tentando tratar isso bem como papinha. Se a gente não tem uma ação do Espírito Santo evidente em um arrependimento, é impossível que a gente continue produzindo essa salvação, né? Igual a gente estava comentando. Então, de fato, eu acho que esse arrependimento, ele se evidencia nisso, nessa mudança de conduta, nessa mudança de característica, mudança de caráter. E Pedro, que você disse, na Bíblia, Pedro, Paulo, esses dois apóstolos foram sim, são personalidades que, de fato, foram os mais evidentes, né? De uma transformação. Eu acho interessante, eu até anotei aqui algumas características que eu andei pesquisando. Uma coisa interessante que eu acredito que todo nova criatura, todo discípulo, ele precisa ter uma tristeza santa perante o pecado. O pecado tem que deixar a gente triste. Eu tava olhando para 2 Coríntios 7, né? Coríntios é uma igreja muito problemática. Deu muito trabalho para Paulo, né? Que foi o pastor dessa igreja. Um dos pastores. E aí ele escreve a primeira carta de Coríntios para tratar alguns problemas graves que estavam tendo. Problema na área sexual, problemas de divisão, racha dentro da igreja, problemas doutrinários. E aí Paulo bate, né? Ele bateu bastante em 1 Coríntios. E aí ele escreve 2 Coríntios e a gente tem aqui a prova de que a primeira carta surtiu efeito na igreja. Porque no capítulo 7, verso 8, ele vai dizer assim, ó. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Ainda que vocês tenham ficado tristes com a carta que eu mandei, a primeira, eu não me arrependo. Ou seja, a igreja ficou triste. Porque teve consciência, né, do pecado. Embora já me tenha arrependido. Ele falou assim, eu não me arrependo, embora eu já tenha me arrependido. Porque igual o pai quando bate, né, a criança chora, aí ele acha ruim ver a criança chorar, mas sabe que é pro bem. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Então veja, aquele que é discípulo de verdade, ele parece ter essa tristeza quando ele peca, né? É uma coisa que eu sempre gosto de falar. O discípulo, ele precisa aprender a amar o que o mestre ama e odiar o que o mestre odeia. Então, uma das coisas que eu alenquei aqui é essa questão da tristeza.
Mas tem muitas outras, né? O próprio pastor Moisés já comentou aqui, né, que o arrependimento verdadeiro, ele produz um retorno a Deus. Ele produz um retorno a Deus. Porque senão a gente pode pensar que, não, então, se o arrependimento verdadeiro ele não leva o discípulo para Deus, para Cristo, para o favor de Cristo, então vira angústia, né? E aí é só remorso, né? Então vira só angústia. Aí é só um detalhe, Lucas, o Mateus, esse que você falou sobre essa tristeza, às vezes as pessoas perguntam assim, como que eu sei que eu sou nova criatura? Como que eu vou me analisar? Porque o apóstolo Paulo fala assim, examine, pois, o homem a si mesmo. Uhum. Né? Não examinar os outros, examinar a si mesmo. Até porque você não tem condição de examinar os outros. Né? Uhum. E um detalhe que a gente vê, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, quando ele peca, ele conta aquilo como vantagem. Já viste mais. Conta como vantagem. Oh, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Agora, quando o cristão, ele peca, ele conta aquilo como uma tristeza no coração. Ele conta aquilo como algo que não faz parte mais da natureza dele. Porque isso é prova que a pessoa é nova criatura. Essa tristeza que opera o Espírito Santo para o arrependimento, ela é prova que nós somos nova criatura. Porque eu não tenho outra prova, porque eu não posso ser orgulhoso ao ponto de falar que eu sou santo, que eu sou... Não. Eu posso me analisar de acordo com as minhas reações. Né? Então, essa é uma reação que me prova, que me convence que eu sou nova criatura. Por quê? Porque quando eu deslizei, nossa, aquilo me deu uma tristeza no coração. Me doeu. Aquilo ali não... Às vezes a pessoa faz um negócio e engana. No mundo, ele ia contar como vantagem que ele é o esperto. Mas aí, depois que ele é cristão, aí ele fez porque a carne fez e ele sabe fazer aquilo. E aí aquilo ali para ele já começa a trazer um constrangimento, uma constrição de coração. Salmo 51, que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. É nesse aspecto que é o sacrifício para Deus. Sim. É essa contrição de coração que é o que Deus não rejeita. Né? Não adianta a gente falar. Eu posso falar que eu estou arrependido, eu posso falar, tem uma pessoa trai o cônjuge. Aí chega lá e os hipócritas são os melhores para encenar. Às vezes a pessoa sincera, ela é até ruim, você nem acredita nele, mas ele é sincero. Por quê? Porque ele não encena. Ele é sincero, sem cera. Né? Agora o hipócrita não. O hipócrita ele é ótimo para encenar. Então você às vezes acredita no hipócrita e deixa de acreditar numa pessoa que é leal. Por quê? Porque o hipócrita é melhor. Para você ver nele. Então aí se eu só posso analisar isso no meu coração, a contrição, se realmente eu estou contrito. Se isso me trouxe... E essa constrição, ela te obriga a voltar para os caminhos do Senhor. Ela fala que eu não estou suportando isso, eu tenho que consertar. Aí esse é onde opera o arrependimento. E foi até interessante o senhor ter falado isso. Eu me lembrei de uma história que eu ouvi de um pastor, não é da nossa denominação, mas um pastor que descobriram um caso de infidelidade conjugal da parte desse pastor. E é um grupo de dois ou três pastores mais jovens foram confrontar ele, né? Só eles, mais ninguém, como manda, se não me engano, Mateus 18. Jesus falando, chame um ou dois. Exato. E aí eles foram lá, e aí o pastor confessou. E chorou. Chorou, e era um pastor assim, que tinha um renome na cidade, né? Já tinha era uma história já, era um homem já mais velho. E aí eles pegaram e eles disseram que acreditaram nele, porque ele chorou e realmente confessou, e eu me arrependo, isso me dói todas as noites, minha consciência, tal. E eles falaram assim, pastor, então assim, vamos levar isso, né, pro ministério? Pro ministério, mas a gente acha que seria por bem, então, o senhor se ausentar, então, da liderança, das atribuições, por algum tempo, o senhor mesmo confessar e se dar uma disciplina por algum tempo. Não, mas aí não. Porque eu tenho um nome. Eu já tenho um nome a zelar, eu tenho uma reputação. Então aí você vê que não era um arrependimento de verdade. Não é. Porque o arrependimento de verdade, ele não quer nem saber, ele quer consertar o erro. Eu me lembro de Zaqueu, né? Quando a gente olha para a história de Zaqueu, aí tem até o pastor Augusto, ele fala que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Se toca no bolso, é porque foi arrependimento verdadeiro.
né? Zaqueu, quando ele entendeu tudo que ele fazia, quando veio a consciência de pecado, que ele falou assim, caramba, cara, eu não tô só pecando contra o meu próximo, porque todo pecado, antes de pecar contra o próximo ou contra o nosso próprio corpo, porque às vezes a gente peca contra o nosso próprio corpo, todo pecado ele fere a santidade de Deus, né? Então, quando ele entende isso, o que ele faz? Eu vou resolver, eu vou restituir todo mundo que eu roubei, né? Então, um ponto muito interessante é isso. Agora, o hipócrita não. O hipócrita, ele finge, né? Muitas vezes, né? O denominador comum, eu acho que é Davi. Davi pecou com Betseba, matou o esposo de Betseba, e ele, quando Natan chega para confrontá-lo, ele fala veementemente, esse cara tem que morrer. Quando Natan dá aquela fala, né, com ele, faz a parábola é da um ovelha. julgamento hipócrita, até porque quando aí eu vejo a ação divina, né? Quando de fato Davi cai em si, que de fato aquele homem que na cabeça dele foi pintado como um homem tão ruim, e que quando ele vê que é ele mesmo, aí de fato a consciência dele bate. Eu acho que isso é evidência do remorso e do arrependimento. Sim, uma coisa muito interessante foi esse caso de Davi. Porque muitas vezes, e é por isso que nós precisamos de uma comunidade de fé. Nós precisamos de igreja, nós precisamos de irmãos. Porque muitas vezes a nossa consciência está cauterizada. Porque o ideal era que nós sondássemos a nós mesmos, como o pastor Moisés falou, entendêssemos, discerníssemos o nosso pecado e nos arrependêssemos diante de Deus. Só que muitas vezes a nossa consciência está cauterizada. Igual a de Davi estava cauterizada. Estava de boa. Vida que segue. Até chegar o profeta, colocar o dedão na cara dele e falar assim, tu és o homem, Davi. Aí ele caiu em si. Tem gente que nem assim cai em si, né? Era melhor que a gente mesmo chegasse a esse entendimento. Mas muitas vezes nem isso acontece. E é por isso que nós precisamos de uma comunidade de fé, né? Discípulo. Uma coisa que eu acho fantástica é que quando a gente fala discipulado, na verdade, tem duas facetas do discipulado, né? A primeira é a gente seguir a Cristo e a segunda é a gente ensinar pessoas a seguirem a Cristo, também discipulado. Mas as duas pressupõem uma comunidade. Não dá para ser discípulo de Jesus sozinho, né? Aí vem aquele movimento também que cresce dos desigrejados, fala assim, não, eu sigo a Jesus, mas eu tô lá na minha casa. Eu não preciso da igreja. Eu não preciso de uma comunidade de fé. Precisa. Porque quando você tiver com a consciência cauterizada, é o seu irmão em Cristo que quer o seu bem, que quer te ver andar em santidade, que ele não quer te humilhar, ele não quer te... Não, a gente precisa entender isso. E muitas vezes, aí sermos exortados, muitas vezes não. Biblicamente, sempre que nós somos exortados, nós o somos em amor. Em amor. A definição de exortação é orientação em amor. Orientação em amor, né? Então isso eu acho realmente eu acho maravilhoso a gente ver como a igreja é importante para a vida do discípulo. Né? Esse é um laço que às vezes as pessoas caem achando pelo seu próprio orgulho. Porque hoje é difícil o relacionamento. Relacionamento te exige que você quebre seu orgulho. Ele exige que não seja do seu jeito. Quando você está relacionando com alguém, você, no mínimo, tem que ser do seu jeito e dele. Hoje as pessoas são tão infantis que querem tudo do jeito delas. Tudo na hora delas, do gosto delas. Então elas são pessoas que não são boas de relacionar. Porque elas não querem uma pessoa para relacionar, elas querem um empregado. Então todo mundo quer um empregado. Aí quem que vai ser? Quem vai se submeter? Ninguém. Então, aí, de maneira orgulhosa, elas ficam sozinhas, porque é mais fácil, mas é um laço. É onde o inimigo quer que você fique sozinho mesmo, porque aí ele vai te pegar mesmo. E o laço do passarinheiro é só o Senhor que nos livra dele. Tem um comentário aqui, Matheus, do bispo Manuel Ferreira. Se me permite, eu vou ler. Por favor. As palavras de Jesus tocam vidas cansadas, corações feridos e gente sem esperança. Dessa maneira, através de suas pregações, muitos veem de fato uma luz e voltam para Deus. Acho que isso aqui é a evidência que de fato não só corações cansados, mas aqueles que entendem. Eu acho que a premissa do arrependimento parte desse pressuposto,
da condição de pecado. Uma vez lecionando sobre salvação, e a salvação ela é uma construção. É uma construção que ela passa pela consciência de pecado, pela mudança de hábito e por vários outros processos necessários para essa concepção de salvação. Uhum. E eu acho que o primeiro passo é essa condição de salvação. E essa condição de pecado. E nos conceber e entender que de fato nós viemos do pecado desde a barriga da nossa mãe é uma coisa que a gente não quer ouvir. Por isso que esse movimento cresce tanto. Porque as pessoas não querem confronto. Não. Elas querem simplesmente viver ali no mundo delas. Igual nós estávamos comentando antes de começar o podcast. Pessoa que vai na macumba na segunda, terça-feira tá na igreja, na quarta-feira tá no espiritismo. Então vive um misto de religiões em busca de satisfazer aquele buraco preenchido por Deus, como nós costumamos dizer, mas que de fato nunca vai ser preenchido, porque a nossa condição de entender esse buraco que é preenchido pela espiritualidade, ela só nasce a partir do momento que entendemos: eu estou em pecado. Sim, sim. A gente nunca vai poder ser salvo se a gente não entender do que nós estamos sendo salvos. Exato. Então, é por isso que, inclusive, eu escutei uma frase que fala assim: se as nossas pregações produzissem mais crises nas pessoas, menos gente estava indo para o inferno. Porque a nossa pregação, ela não pode confortar, ela não pode consolar o ego das pessoas. Ela tem que causar crise, igual a pregação de Pedro, que o pastor fez menção. Os homens olhavam uns para os outros e diziam: que faremos, pois? E aí, o que nós vamos fazer agora? Se as nossas pregações causassem mais esse efeito nas pessoas, elas olharem mesmo e falassem: e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que me arrepender, eu tenho que mudar de vida, né? Então, mas essa não é uma pregação fácil, ela não é popular, não é uma pregação que... Não vende, né? Não vende, exatamente. E o pastor Moisés, ele comentou um negócio muito interessante que você completou, que é a respeito de que hoje, nessa pós-modernidade, o homem, o eu, é o parâmetro último para todas as coisas. Então, se existe uma coisa que é óbvia, vou dar aqui um exemplo aqui. É óbvio que existem 2 gêneros, masculino e feminino. Isso é óbvio, isso é biológico. Qualquer pessoa que não negue o óbvio vai ver isso. Só que como eu sou o parâmetro último de todas as coisas, eu posso falar assim: não, eu me sinto nenhum desses 2 aí. Eu não quero. Não quero. Como se fosse opção, né? E você tem que engolir. E todo mundo tem que engolir. Então perceba, o homem se tornou o parâmetro último de todas as coisas. Por que eu costumo falar? Inclusive tem um livro muito bom sobre esse tema, chama O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. Por que essa doutrina do discipulado ela é uma doutrina que precisa ser trabalhada? Porque a gente não pode seguir a Cristo, eu não posso ser um discípulo segundo os meus próprios termos. Eu só posso ser um discípulo se eu me submeter aos termos de Cristo. É por isso que ele fala: aquele que quiser me seguir, negue-se a si. negue-se a si mesmo. Se você seguir os seus termos, você é o mestre, você não é o discípulo. Exatamente. Cai naquela verdade relativa, né? A verdade relativa é um paradoxo, né? Não existe. É verdade, não é relativo, né? É um paradoxo, é verdade. Amados, então a gente já tá chegando ao final. Nós poderíamos ter ficado aqui muito mais tempo falando sobre a gente, na verdade. Não saiu da primeira lição. A gente arranhou a superfície. A gente começou a arranhar a superfície só. A gente não chegou a aprofundar. Mas eu creio que já foi bênção, né? Para as pessoas, pelo menos, despertar curiosidade. Para que as pessoas vão atrás e busquem se aprofundar nesse tema tão importante, né? E falando a respeito dessa questão do custo, né? Que é algo que vai te doer. Não tem como, né? A gente se lembra até de Davi. Ele fala assim: eu não quero oferecer para o meu Deus sacrifício que não me custe nada. Discipulado tem um custo. Tem um custo. Para nascer a criança, precisa das dores de parto, né? A gente sabe disso, mas vale a pena. Vale a pena. Depois que a gente é nova criatura, a gente entende que mesmo que custe a nossa vida, vale a pena. E quem ilustrou isso de uma forma muito bonita, eu me lembrei que agora, eu tinha até anotado, para eu não esquecer de fazer essa citação,
C.S. Lewis, lá nas Crônicas de Nárnia, tem um dos livros que é A Viagem do Peregrino da Alvorada. E tem um personagem lá que é o Eustáquio. Ele fez esse personagem para mostrar em uma cena o processo de conversão. Como se dá, o novo nascimento. E aí esse Eustáquio é para representar a gente mesmo. Um menino chato. Insuportável. E aí, fazendo alusão até a Tiago, quando diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, e é tentado pela cobiça dele a roubar o tesouro de um dragão. Aí ele rouba lá um bracelete de ouro do dragão e o que acontece? A consequência, ele se torna um dragão. E ele fica o livro inteiro querendo voltar a ser menino, mas ele é dragão. Até que ele chega lá num lago em que dizem que se ele se banhar naquele lago, ele volta a ser menino. E ele começa desesperadamente a tentar arrancar as escamas dele, tentar tirar a pele. Ele tira uma pele dele, pula. A hora que ele sai da água, a pele tava lá de novo, grossa. Pele de dragão. Ele tenta de novo, tira uma segunda camada, pula na água. A hora que volta, aquela pele de dragão de novo. Até que o leão se aproxima dele, Aslan. Né? Como diria C.S. Lewis, Aslan não representa Cristo. Aslan é Cristo em outro mundo. Né? E aí o leão chega perto dele e fala assim, você quer ser menino de novo? Eu te faço menino de novo. Aí ele, quero. E aí ele, aquele processo, né, que a gente entende que é quando no novo nascimento a gente se entrega, a gente se rende, né, e ele deita, aí ele vê a garrona do leão, crava aqui no peito dele pra arrancar a pele dele. E ele fala assim, a primeira unhada que ele me deu foi tão profunda que eu julguei ter atingido meu coração. Aí eu me lembro de Agostinho falando, a tua palavra feriste o meu coração, então te amei. E aí ele vai e arranca a pele dele, pega ele com os dentes, ele até fala, né? Ele me pegou com os dentes, eram afiados, mas não doía. E ele me jogou dentro do lago, que é justamente para simbolizar o batismo. Aí ele disse que quando ele... Foi a dor mais pavorosa que ele já sentiu na vida, mas ao mesmo tempo foi o prazer mais prazeroso que ele sentiu na vida, porque ele sentiu que ele estava morrendo como um dragão para nascer como um menino. E justamente o batismo é isso. Para que a nova criatura possa nascer, o velho homem tem que morrer. E matar o velho homem, quando a gente fala de dor, quando a gente fala que é doloroso, no sentido de que a gente vai abrir mão de muitas coisas. Mas são coisas segundo o mundo, são coisas que a gente abre mão com prazer. Eu não faço questão nenhuma de ser rico se eu tiver que fazer coisas ilícitas. Abro mão com prazer. Eu não faço questão nenhuma de ser bem visto entre os homens, bem falado, se eu tiver que contrariar a palavra de Deus. Não posso que eu seja difamado entre os homens. Mais vale obedecer a Deus que aos homens. Então, eu acho que tudo isso ilustra, né, de uma forma assim lúdica, né? Mas tudo que a gente falou aqui nesse nosso encontro. Meu amado, e para você que ficou até aqui, que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado. Espero que nesse momento você já tenha se inscrito no nosso canal, mandado esse podcast aqui para todo mundo que você conhece, ativado o sininho, clicado no curtir, no gostei. E deixa eu te falar, comenta aqui de onde você tá vendo a gente quer saber de onde você é, a gente quer interagir com você. Ficou alguma dúvida? Tem alguma questão que você quer esclarecer? Comenta aqui embaixo, a gente vai tirar a sua dúvida. A gente quer se relacionar. Nós que somos todos discípulos, ainda que imperfeitos, mas caminhando até um dia que nós nos reencontraremos mais uma vez com o nosso mestre. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus, a paz do Senhor e até o próximo episódio.